Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Ideias Benditas. Eu sou Tatiana Livramento, estou aqui com meu amigo Ronaldo Souza, mas hoje a gente tem um convidado super especial. Isso mesmo, gente. Como a Tati disse, eu sou o Ronaldo Souza, é uma alegria contar com a sua companhia no Ideias Benditas. E hoje nós vamos contar com a presença do nosso convidado, que já vai aparecer depois da vinheta, para a gente falar sobre transição de carreira. E como nada combinado neste canal, está tudo azul, eu de azul, nosso convidado Ivan Rabelo de azul, Tati de azul. Ivan, seja bem-vindo. Eu quero começar falando logo quem é você. Bom, primeiramente, meu amigo querido desde os 15 anos de idade, uma amizade improvável, quando era criança não se dava muito bem, com 15 anos de idade a gente virou super amigos, irmãos mesmo, hoje a gente já está na casa dos 40, pelo amor de Deus, gente, e somos grandes amigos. Agora, o Ivan é um super profissional que vem falar com a gente sobre transição de carreira, mas eu preciso falar um pouquinho da sua história rapidinho, brevemente, tá bom? Quando eu conheci o Ivan, ele fazia eletrônica no Senai, era Taubaté, né, Ivan? Bem isso. Depois, o Ivan terminou esse curso, ele foi fazer processamento de dados. Aí ele concluiu o ensino médio. Não é isso? Bem Bom, depois chegou o momento de escolher a profissão para ir para a faculdade. Ele escolheu psicologia. Aí ele fez especialização, ele fez o mestrado dele, ele fez o doutorado, está fazendo pós-doc, né? O cara estuda demais. E olha só, como é que o cara não tem propriedade para falar de transição de carreira com tanta experiência de vida? Porque no meio dos estudos ele foi trabalhando lá e cá também, em várias empresas. Depois já de psicólogo, trabalhou numa editora de livros de psicologia, já escreveu teste psicológico, livro legal. Trabalhou num grande instituto super reconhecido do nosso país, que é o Instituto Ayrton Senna, e a gente pode falar aqui, muito voltado para a área da educação, e professor universitário. Com tudo isso, seja bem-vindo ao nosso canal, né, Tati? Nossa, eu estou aqui assim babando. Já tinha ouvido muito falar de você, com muito carinho pelo seu amigo Rô, e estou aqui assim pensando, né, numa frasezinha meio besta que minha avó dizia: Deus faz, Deus junta, não é? E de alguma maneira estamos aqui, né, vocês dois aí nessa relação tão profunda, tão íntima, né, tão intensa de vocês, eu chegando de carona, né, mas já achei um excelente presságio que nós acertamos a paleta de cores das roupas, né? Isso já é um grande sinal, hein? Uma Já é um grande aqui. sinal. Então, seja super bem-vindo no nosso encontro, né? Esse nosso encontro semanal que a gente conta aí com as pessoas que nos assistem, com você que está aí olhando. Nossa, hoje são 3? Hoje estamos em trio e vamos conversar aqui num papo bem bacana com o nosso querido Ivan. Seja muito bem-vindo, Ivan. Gente, é uma alegria eu estar aqui. Eu acho que o Ronaldo esqueceu de um ponto importante na descrição aí das atividades que eu já fiz. Coloca aí, fã do canal Ideias Benditas. Eu acho que faltou esse ponto. Eu sou um espectador do canal Ideias Benditas. Eu adoro as discussões que vocês trazem aqui, a forma leve com que vocês tratam isso, sem deixar de falar dessa complexidade que são, né, cada um desses fenômenos que vocês abordam aqui no canal. É um privilégio, é uma alegria estar aqui dividindo esse espaço com vocês e também de troca, de aprendizagem, não é? Ninguém sabe tudo e não existe isso, não cabe tudo de informação em todo mundo. Então a gente vive junto, trabalha colaborativamente, porque assim cada um tem a oportunidade de demonstrar aquilo que sabe fazer melhor, que gosta. Bora lá, vamos falar disso aqui também. Bora lá! Você mandou para a gente, para o pessoal que está acompanhando nosso vídeo, quando a gente convidou o Ivan para falar de transição de carreira, na verdade a gente já está aí rodeando o Ivan há muito tempo e ele que sugeriu o tema.
E aí, quando a gente fechou a data, ele mandou um baita de um gatilho. Na verdade é uma referência, mas para mim um baita de um gatilho, que é uma música da Marisa Monte chamada Portas. Pelo menos é interpretada por ela, eu não tenho certeza se foi ela que escreveu, Ivan. Ela é uma das autoras, sim, junto com o Arnaldo Sim. Antunes e mais um colega. Linda. E a música maravilhosa, Portas. Gente, estamos deixando aqui na descrição do vídeo o link desse clipe, que é do canal da Marisa aqui no YouTube. Aí depois você vê o nosso vídeo, corre lá para assistir e ver que bacana, que assertivo foi essa indicação do Ivan. Você quer começar falando disso, dessa música, de repente? Ah, que legal. Então, gente, quando, na verdade, nós pensamos em trabalhar, inclusive trazer essa música para vocês... primeiro eu quero combinar, não é para largar o vídeo aqui, ir lá ouvir a música e abandonar a gente não, viu? Fica aqui com a gente, depois do vídeo você vai lá e confere a música. Gente, na verdade, quando a gente pensou nessa ideia de trabalhar a transição de carreira, existe um conceito muito importante que é, quase que seria inadequado dizer no singular transição de carreira, porque a gente deveria falar transições de carreira, porque é uma coisa que vai acontecer com a gente ao longo da vida toda. Mas, relacionando especificamente a essa música, né, interpretada pela Marisa Monte, dela também como autora, chama Portas, vocês vão observar no clipe, que é um clipe lindo, conforme o Ronaldo já falou, que o clipe já coloca portas no plural. Então, é como se nós estivéssemos num corredor, que é o corredor da nossa vida, e que a gente vai se deparando com portas ao longo desse caminho. Não é uma única porta, são portas que se abrem, portas que se fecham. Quando a gente pensa na ideia de porta, se nós estivermos do lado de dentro, ela serve para a gente sair e explorar coisas novas. Mas as portas, elas também servem para a gente entrar. Então, a gente pode até fazer uma analogia de que as transições de carreira são um movimento para fora, para o mundo, mas também um movimento para dentro. Que porta eu vou abrindo ou quero abrir para também me conhecer? Não sei se vocês verificaram isso ao longo do clipe, mas são diversas portas. Algumas trancadas, algumas que se abrem, outras que se fecham. O que vocês perceberam a partir do clipe? Conta aí para mim. Para mim bateu muito forte, né? Você como nossa plateia aí contínua, né? Já deve ter me visto falar que eu sou, né? Estou professora, sou consultora, enfim, já fiz um tanto de coisa, desde ter uma cantina numa academia de natação, né? Eu já fiz do que você pensar, assim, já tive uma empresa de brindes que eu fazia as camisetas, ficava costurando, o Sérgio fazia a parte da estampa, enfim, né? Já tivemos empresa de limpeza, fui fazer meu mestrado, gosto muito da área da educação. E aí, quando eu vi o clipe, eu pensei, meu Deus, quantas portas eu já abri, e foram bem menos as portas que eu usei para eu entrar, sabe? Era o abrir a porta que se apresentava. E aí eu ia buscando até o dia que eu falei, gente, eu preciso de outras respostas, né? Essa questão da carreira, para mim, ela vai tão além do trabalho, né? Desse trabalho que a gente entende para pagar a conta, né? Porque a gente precisa, todos nós precisamos disso. Financeiro, né? Ele faz parte da vida, né? Faz parte da vida, mas vai tão além, né? Eu gosto disso. E aí eu entendi muito quando a gente fica falando da missão de cada um, qual é o seu propósito de vida, né? E foi a partir daí que eu fui entendendo o quanto eu gosto de, sem pretensão de ser a responsável única por transformar a vida de ninguém, cada um que transforme a sua, né? Mas o quanto eu gosto de inspirar esse momento de transformação, de fazer a pessoa abrir as suas portas, né? Tanto para fora quanto para dentro. E a gente aqui fala bastante, né, Rô, do autoconhecimento, dessa coisa do olha para dentro, vê onde você está, vê o que faz sentido para você,
né? E aí as coisas vão fluindo. E eu pensei nisso vendo aquele clipe. Eu falei, as portas para fora são tão mais comuns do que as para dentro, né? Mas é preciso estar atento, que existem portas que saem, portas que entram, que saem que entram, né? E você, Rô, conta aí pra gente um pouco. Como que foi a sua impressão desse estímulo inicial aí do clipe? Primeiro que eu chorei, né? Eu sou desses, Meu né? lindo! Eu chorei, gente, porque é muito interessante. A Tati a mim vem como uma amiga ao longo desse ano, muito próxima, já está me conhecendo muito bem. E Ivan, então, acompanhou várias portas que eu tentei abrir, portas que se abriram ao longo do meu caminho. E fiquei muito emocionado por me identificar e ver o quanto eu ainda tenho para me conhecer, quantas portas eu tenho para adentrar, tantas portas eu tenho para abrir, quantas portas ainda irão se abrir. Da experiência de vida, a gente sempre... A música já começa com isso, né? Dizem que tem que ser uma porta só, e não tem que ser, né? Uma porta certa, será que tem uma única porta certa? Pois é. Eu escolhi estudar o jornalismo, né, quando a gente estava naquela fase de vestibular. E, claro, eu tentei direito, eu entrei em história, né? Mas o jornalismo era uma coisa que falava para mim, a comunicação eu tinha que experimentar. E ao longo disso, a gente faz várias experiências, além do jornalismo. De repente, eu fui atrevido, eu me vi pintando. Era uma coisa que eu sempre tinha vontade. De repente, eu me vi celebrando casamentos, falando de amor. Gente, dá para ser remunerado. Você faz algo gostoso e ainda consegue ganhar um dinheirinho, porque a gente precisa, né? Já cantei, o Ivan sabe disso, o Ivan foi tecladista. Continua cantando? Não continuo, não canto mais. Já tentei cantar, a gente já fez teatro quantas vezes, quanta coisa a gente já fez para pôr essa alma nossa para fora, para que as outras pessoas também percebam as portas que porque a gente também quer que as pessoas percebam as portas que a gente abriu na vida e que se abriram para a gente. Mas me tocou profundamente por, neste momento, ser um momento muito especial na minha vida, onde eu fiquei desempregado, estou na busca novamente de recolocação, mas estou na descoberta de novas opções. E de repente eu me vi convidado para participar de uma exposição de artes. Eu não sou artista. Mas eu vou porque eu sou cara de pau. Olha, discordo um pouco de que você não é um artista, mas enfim. Eu também discordo. Assim Inclusive, nós temos um programa que nós fizemos falando da arte, do que é arte para cada um de nós, e você está se contradizendo, meu amigo. Né? O que é arte para você é isso que te transforma em artista, em um lindo artista. Enfim, então eu fiquei muito emocionado vendo todas as possibilidades que a gente sempre vai ter, até mesmo quando a gente estiver bem velhinho, sabe? A gente sempre tem opção, sempre tem portinha para a gente passar, para a gente se conhecer, para ressignificar. Então, Rô, assim, isso que você traz, ele já mostra para a gente aquela ideia que eu comecei falando, que a gente deveria entender como no plural, transições de carreira, e não uma transição, uma única transição. Né? E por isso do Clipe Portas, quando fala assim, não importa qual, não é tudo igual. Então, quer dizer assim, apesar da gente ter várias oportunidades, várias portas, não é tudo igual. De uma certa forma, vai envolver uma escolha de qual porta você quer abrir, qual você quer fechar, qual você abre, experimenta, olha, mas não fica desse lado, volta e vai em busca de uma outra porta. Quando você abre uma porta, outras portas vão se abrindo. E nesse sentido, a gente tem que entender um ponto central na transição de carreira, na escolha de carreira, que é assim, gente, nós nunca começamos do zero. Normalmente, uma profissão, uma atividade,
uma ocupação, ela é um acúmulo das experiências que a gente tem ao longo da vida. Então, dificilmente a gente parte do zero. Você, Ronaldo, quando traz, né, que você teve uma experiência, às vezes, né, como na área da arte, como músico, como um artista que trabalha com aspectos manuais, depois você teve a oportunidade de trabalhar com jornalismo, também trabalhou dentro da igreja, né? Enfim, tudo isso foi se acumulando. E hoje, o Ronaldo escolher uma profissão, ou a atividade que você executa de youtuber e a atividade que a Tatiana executa também de youtuber, né? Vocês não são iguais. A gente não está falando do que é ser o youtuber, porque vocês têm trajetórias diferentes. Às vezes, Ronaldo, o ritmo de saber a música e ter um ritmo te ajuda, por exemplo, na sua atuação como youtuber. A Tatiana também, sem sombra de dúvidas, as experiências clínicas que ela teve, as experiências que ela teve de ouvir as pessoas, de ter uma escuta ativa, contribui para o canal agora, né? Então, a gente sempre tem que entender, não saímos do zero, é sempre um acúmulo. A gente nasceu, a gente já é diferente, e as coisas vão acontecendo diferente. É muito bacana. Você estava falando, eu estava pensando aqui nessa construção, né? Hoje a gente tem termos tão modernos, né? Bacana, o tal do lifelong learning, né? Você viver aprendendo. Gente, desde sempre foi assim, né? É tão importante a gente buscar esse aprendizado, porque a gente vai se construindo. Existe ali um fio condutor, né? Como o Ivan bem disse, quando eu estou dando uma mentoria e alguém fala para mim, estou muito insatisfeita com o que eu estou fazendo, a primeira pergunta é: legal, quais são as suas outras opções? Que recursos você já tem para a gente pensar em trilhar um caminho? Né? Não dá para você. Não estou mais feliz aqui e vou virar astronauta, mas você alguma vez, né? Pelo menos já estudou o céu, já olhou para o. Tem que ter existe uma construção, né? E isso é muito interessante. E até vou te provocar um pouquinho nessa questão da transição de carreira, porque a gente vê que ela sempre acontece de forma mais suave, né? Não que seja fácil, para aqueles que escolhem, né? Que estão fazendo uma transição de carreira com algum nível de consciência, com um desejo de fazer isso, mas a grande maioria é meio que empurrado a isso, né? Se vê de repente sem aquele emprego, nunca parou para pensar nisso e vai meio que na dor e tem que se reinventar. Aí esse eu acho que é o grande desafio. Fala para gente um pouquinho. Nossa, Tati, eu acho que você traz um ponto fundamental, né? Quando a gente usa termos como escolha de carreira, escolha profissional, vocacional, dá uma impressão de que todos têm o mesmo grau de oportunidade, né? Acho que eu poderia trazer talvez a palavra oportunidade, né? Será que a escolha de carreira é sempre ativa nesse sentido da escolha? Será que eu estou escolhendo ou às vezes é a oportunidade que apareceu para mim? Vou trazer aqui, se o Ronaldo me permite, me lembro muito fortemente de quando ele começou a trabalhar no cartório, né? E eu não imagino que o Ronaldo, quando era uma criança, perguntava para ele assim: o que você quer ser quando crescer? Ele falava assim: eu quero ser um escriturário de um cartório, escrevente de um cartório, né? Em geral, o que aparece são profissões mais clássicas, né? Ou um engenheiro, um astronauta, um médico, né? Então a gente vai meio por uma linha assim. Então, me parece também um pouco gerador de angústia entender isso só como uma escolha, Tati. Eu acho que você está sendo muito certeira nisso. Às vezes não é uma escolha, é uma questão de oportunidade, né? Então, também. Mas, no entanto, a gente poderia entender assim. Então, uma tomada de decisão de carreira, uma escolha de uma atividade, de uma profissão, seja um empreendedor, seja uma carreira CLT, né? Eu acho que existe uma questão que é a oportunidade, a habilidade e o interesse. Eu acho que é uma fórmula que, claro que uma ou outra pode ser mais forte em algumas pessoas, né? Mas é assim, primeiro, eu tenho que ter uma oportunidade para eu poder apresentar aquilo. Mas se eu não tenho uma oportunidade, mas é algo que eu tenho interesse e que eu tenho habilidade, eu posso ir em busca dessa oportunidade. Então, talvez
a minha escolha de carreira ou a minha trajetória para escolher a carreira, ela vai em busca de tentar alcançar essa oportunidade. Outras pessoas, às vezes, têm uma oportunidade. Às vezes, poderia ser, não sei se é eu acho que não é o caso de nós três, mas nós poderíamos ser filhos de um empresário que tem uma empresa. Então, eu tenho a oportunidade de trabalhar lá, na carreira com meu pai, né? No entanto, eu não tenho interesse, ou eu não tenho habilidade para fazer aquilo. Então, acho que quando a gente pensa nessa carreira, conforme você está trazendo, eu acho que, no mínimo, claro, um conjunto de variáveis, mas no mínimo 3 variáveis, né? Ter uma oportunidade ou buscar uma oportunidade, procurar algo que tenha a ver com habilidade e algo que tenha a ver com interesse. Porque às vezes a gente gosta de uma coisa, mas a gente não sabe fazer. E para alcançar um grau de excelência, para isso virar uma profissão, pode ser algo muito custoso. Ou eu tenho muita habilidade em algo, mas é uma coisa que eu não gosto de fazer. Será que eu deveria escolher isso para fazer como uma profissão? Né? Fala aí, Rô. Eu fiquei pensando muito, e talvez você, por conta da pesquisa na área de psicologia do esporte, também possa reforçar mais para a gente, mas nós temos grandes exemplos com os atletas paralímpicos, né? A gente teve aí as Paralimpíadas e as situações. Muitas dessas pessoas com deficiência tiveram a sua deficiência em consequência, às vezes, de algum acidente. Então, elas tinham um estilo, um ritmo de vida, um tipo de trabalho, e, de repente, elas se viram impossibilitadas de continuar porque perderam um membro, ou, de repente, não podem mais andar, tem que se locomover através de cadeira de rodas, enfim, são N situações. E, de repente, e, claro, tem a fase emocional que essa pessoa vai ter de enfrentamento, e de repente ela vê que desse bando de limão azedo que ela recebeu da vida, ela pode fazer uma linda de uma limonada e se destacar de uma outra forma, encontrar sua felicidade em um outro caminho, que no caso é o esporte. É assim, né, Ivan? Porque assim, aí é uma mudança brusca e eles precisam abrir. Às vezes vem alguém que dá uma giradinha na maçaneta para eles dessa porta, mas eles têm que abrir com força para eles adentrarem, não é? Muito importante isso, Ronaldo, que você traz, que assim, gente, carreiras lineares praticamente é uma coisa que talvez não vai existir mais. Infelizmente, parece que a gente está falando de algo para o futuro. Desde a década de 60, já se fala que as carreiras têm percentualmente diminuído nessa questão da linearidade. Prova disso, inclusive, são as reformas trabalhistas atuais. A gente está vendo, por exemplo, os Correios, a empresa de Correios, né? Que era uma empresa que agora está no processo de privatização, e entre os acordos está justamente a questão da estabilidade. Então, aquele papinho que a gente ouvia, né, dos nossos avós, até dos nossos pais, que tem que escolher algo estável numa estatal. Talvez isso é uma coisa que não vai existir mais para frente. Então, as carreiras, talvez elas não sejam mais lineares, né? Então, esse é um ponto. E aí você traz uma coisa, eu só quis dizer dessa questão da linearidade, mas tem um ponto central que é, gente, a vida não é linear. Coisas podem acontecer conosco que não estão previstas. E aí a gente vai para os Paralímpicos, né? A gente tem histórias de paralímpicos que nasceram já em condições, né, com a deficiência que apresentam, e a gente tem também outros atletas, né, que, na verdade, a doença ou o acidente aconteceu que fez isso. Um exemplo disso é aquele Fernando, que foi um cara do Big Modelo, Brother, né? Modelo, né? Então, ele fez isso que você falou, né, Ronaldo? Ele fez uma jogada na vida dele que eu não vou me entregar, mas vou buscar disso para fazer um ponto positivo. Mas eu só aproveitando esse tema, então isso acontece também no atleta, mas Tati, Ronaldo, imaginem que em algumas carreiras, como por exemplo a carreira de um atleta, imagine uma atleta da ginástica olímpica, por exemplo, né? É uma carreira que ela se encerra muito jovem. Tem atletas de ginástica, por exemplo, que começam aos 12, 15 anos, mas aos 24 anos, 30 anos no máximo, não tem mais condições de competir. Não é uma questão de preconceito em si, mas é a fisiologia do corpo que não atende mais. São limites físicos, né?
São limites físicos. Imagina aos 24, 25 anos, você ter que se aposentar. Vocês já imaginaram isso? E ter mais uma vida, sei lá, de mais 50, 60 anos, né? Então, esse é um outro ponto que a gente até pode conversar num outro vídeo, que é a questão da aposentadoria. Como que é essa transição para a aposentadoria? O que fazer se a minha vida tiver que mudar, né? Mas voltando, eu acho que é isso. A transição de carreira significa também não linearidade. Hoje eu estou... Até, Tati, você pode voltar nisso, se você puder falar um pouco com a gente. A Tati usou uma palavra que é estar e ser, né? A vocação é ser. Mas será que existe ainda a vocação ou são profissões? E aí é o estar, né? Eu acho que é essa linha condutora, né? O que a Tatiana é, o que eu sou, né? Vai muito além das minhas diversas possibilidades profissionais. E eu acho que entender isso é o que vai abrindo as minhas portas, né? De ser convidada para fazer uma palestra, de fazer uma consultoria numa empresa, de também ser chamada para um bate-papo numa escola. Aliás, eu e Rô vamos conduzir aí um evento, um workshop numa escola, e por fruto aqui do Ideias, né? Estar aqui no Ideias, enfim. Mas o que é bacana é que, para mim, sempre tem essa linha condutora aí. Tá? Tem que estar muito alinhado aos meus valores. Eu não estou aqui dizendo que sempre trabalhei em lugares que eu admirava. Não, né? A vida real nos impõe algumas necessidades e às vezes a gente está trabalhando num lugar que a gente não curte muito. Mas sempre isso foi para mim um estímulo de procurar logo uma outra alternativa, porque me feria muito. Né? Eu acho que a transição de carreira, que vai muito além do que mudar de emprego, né? Às vezes você está na mesma carreira e em vários empregos. Né? A transição de carreira é quando você vai mudar o seu status de alguma forma. Isso. Vai mudar a sua área de atuação, vai buscar uma posição mais alta na sua carreira, né? Não na sua empresa. Às vezes, até dentro da própria empresa, você pode fazer transição de carreira, você vai mudar de área. Enfim, são tantas as possibilidades que acho que a gente devia gravar um segundo episódio desse papo aqui para a gente explorar tudo isso. Eu vou até aproveitar, Tati, que você está trazendo isso para fazer uma provocação para o Ronaldo, então. Assim, olha, a Tati trouxe uma definição da transição de carreira. Nossa, eu estou hoje só aproveitando que você está falando, Tati. A Tati traz um ponto importante. Assim, ó, quando a gente fala de transição de carreira, o conceito, e depois a gente deixa aqui nos cards aqui algumas referências, posso depois compartilhar com vocês, mas os autores que trabalham com isso falam o que a Tati falou. A transição de carreira, ela pode ser da profissão, mas ela pode ser uma transição da posição hierárquica. E aí é que eu vou buscar o Ronaldo. Eu conheço o Ronaldo quando ele entrou, por exemplo, para a TV e ele era repórter. Depois ele mudou de cargo, foi trabalhar na produção. Depois ele foi diretor. Depois ele foi apresentador de novo. Ronaldo, era diferente? Exigia habilidades diferentes suas? Teve que se adaptar? Teve um período de adaptação entre uma posição e outra? Conta aí. Muita adaptação. Porque a comunicação, mesmo dentro de um veículo de televisão, ela é muito ampla. E são diversas formações e posturas diante de cada cargo que você assume. Então, por exemplo, na verdade, quando eu entrei na TV, eu era assistente de produção do departamento de jornalismo. Então, produzia pautas para os repórteres irem gravar. Sempre que ser repórter, imagino, né? O Leonino, Aparecido. Sempre que ser repórter, cavuquei a minha oportunidade para me tornar repórter, consegui, tomei na cabeça, porque realmente a faculdade é um lugar para a gente aprender a pensar, trabalhar no dia a dia, pelo menos na comunicação. Então, assim, fui ser repórter, tive que me adaptar ao jeito de ser repórter. Depois, quando eu fui para a produção, quando eu fui ser diretor de programa, era uma outra responsabilidade. E tem mais um diferencial. O diretor de programa, ele é uma função exercida para quem se forma em rádio e TV. Eu me formei em jornalismo.
mas por estar dentro da TV, por ter tido tanta bagagem, tanta experiência e por ter facilidade com gestão e liderança, eu fui para essa posição e consegui, até por tempo de casa, o meu documento que se chama DRT, que só os radialistas têm. Então, eu tenho esse DRT também por experiência, tive que me adaptar. Voltei para uma outra experiência, que foi ser chefe de redação do departamento de jornalismo. Aí, uma outra pegada, volta para a linguagem jornalística, para um outro tipo de equipe, coordenando não só a equipe de repórteres, mas também de produtores. E ganhei um programa para apresentar também na época. Que é uma coisa que eu adorei, que acho que de tudo era onde eu era como se eu estivesse num lago, numa praia. Estava em casa, né? Flutuando, tava ali. Então, era muito gostoso. Mas para tudo dentro, eu tive o meu período de adaptação, frios na barriga, dores de barriga, preocupações, estudar um pouco mais para melhorar, para adentrar nessa nova porta, tudo. Eu queria só, antes de você... É porque enquanto a Tati falava, você falava também anteriormente, eu fiquei imaginando que também o lance da transição de carreira, tanto sendo ela a transição de funções dentro de uma carreira, quanto também essa mudança que muitas vezes a gente faz, a gente provoca, é como se a gente estivesse diante de um lago muito lindo, de águas muito límpidas, um lago calmo, numa tarde quente, que você pensa, como seria gostoso eu mergulhar. Devo ou não devo? Aí você olha, não tem nada que me impede, a não ser eu mesmo. Eu me impeço de aproveitar isso tudo. Bom, vou, pulo, nado, a água está uma delícia. De repente, eu encontro algo na água que não me agrada. Eu falo, eu vou sair da água agora, porque já foi o suficiente para mim esse mergulho. Eu vou me secar e vou seguir adiante. Seria mais ou menos isso, não? Um pouquinho? Uma boa e bonita analogia. Inclusive, assim, poxa, está fundo demais. Eu vou sair da piscina ou do lago, vou aprender a nadar para depois ir para essa parte mais funda também. A gente pode desenvolver. Ou às vezes já vou naquela perspectiva, né, de que eu não conheço muito bem esse lago, eu estou com muita vontade de nadar, mas eu já vou de boinha, né? Se eu não precisar da boinha, eu deixo ela de lado, mas até eu me sentir seguro, né, eu preciso disso. E eu acho muito interessante, estava me lembrando de ontem, uma mentoria que eu estava fazendo exatamente com uma moça que foi promovida. Ela virou coordenadora da área de enfermagem do hospital onde ela trabalha, ela é enfermeira, e ela me dizia a dificuldade de largar mão do fazer e passar a coordenar, né, verdadeiramente. E aí ela competências diferentes, né, Tati? Competências diferentes. E eu falei, calma, você vai dar conta. Né? O simples fato dela já ter consciência de que ela precisou de ajuda, ela precisou de uma boinha, ela me chamou, Tatiana, eu estou precisando, né? Eu estou precisando que alguém com esse olhar de fora me diga onde eu estou errando. E aí, tadinho, eu dei tanta cacetada nela, mas com muito amor, com muito afeto. Ô, Tati, essa questão da rede de apoio... Precisa. Né? Essa rede de apoio, ela pode ser e deveria ser, né, com profissionais, porque também eles poderão, assim como você, uma mentora, uma consultora, assim como psicoterapeutas, assim como orientadores de carreira, headhunter, enfim. Eu acho que você pode ter uma rede de apoio, e essa rede de apoio pode, inclusive, ser os seus amigos, os pais, os familiares. Claro, claro. Tem coisa que a gente se conhece muito mais no espelhamento com o outro, né? Às vezes, quando eu vejo o outro me dizer algo, eu falo, nossa, eu não tinha pensado nisso em mim, né? Ou então, quando eu vejo o outro, eu falo, não era isso que eu quero fazer, né? E aí, Tati, essa rede de apoio, ela é importante, né? Essa rede de apoio é fundamental. E eu dizia para essa moça ontem, e ela já sabia disso, né? Ela, na verdade, veio com essa solicitação, que é a questão do relacionamento com as pessoas, né? Como fazer a gestão das pessoas. Ela é uma pessoa muito dura, muito firme, muito comprometida, ela quer tudo feito. Ela sempre foi uma excelente enfermeira, né?
Assim, as coisas ela não deixava as coisas passar, então ela não entende como as outras pessoas deixam passar. E ela já chega batendo pesado. Eu falo, calma, conquiste a sua equipe. Aí eu ia dando aquelas dicas assim, ela parava. Podia ter feito diferente. Porque calma, você vai aprender, não se exija tanto, né? Acho que essa é uma mensagem legal para a gente deixar para o pessoal que acompanhou a gente até agora aqui nesse nosso papo, que tenha um pouco de paciência e de complacência consigo mesmo. Veja onde eu preciso melhorar, que apoio, qual vai ser a boinha que eu vou usar para entrar nesse lago, né? Que o Rô falou tão lindamente. Porque por um tempo você talvez precise, mas não vai ser por todo o tempo, né? Vamos lá, vamos aos pouquinhos, vamos ver o que eu preciso me qualificar melhor. Não deixe essa angústia te atrapalhar nesse momento de transição, porque, de um modo geral, os processos de transição de carreira, depois que eles passam, depois que esse momento mais doído passa, eles trazem tanto orgulho para a gente, tanto crescimento, tanto aprendizado, que eu acho que essa poderia ser a nossa mensagem aí, que a gente já está chegando, né, no finalzinho do nosso encontro de hoje. Mas eu não estou satisfeito em encerrar a nossa conversa Nem aqui. eu. Ivan, vamos fazer uma parte 2? Topei super. E eu posso até deixar aqui uma provocação para a gente, de repente, começar a conversar sobre isso no próximo vídeo. O que vocês acham? Vou deixar aqui uma questão norteadora. É uma provocação, mas a gente só vai falar disso no próximo vídeo, que é: seu diploma não te define. Pensa sobre isso. Muito legal. Gente, não estou dizendo que o diploma não é importante, tá? Mas o seu diploma não te define. Pensem aí, vocês que estão nos assistindo. Eu também, que sou um telespectador, não. Sou um espectador do canal Ideias Benditas, também vou pensar sobre isso. Muito legal. E eu queria também deixar outra provocação. Eita! Em cima dessa pergunta sua, o que me define? Se não é o diploma, o que me define? O que me define. Muito bom. Gente, obrigado pela sua companhia, você que está acompanhando Ideias Benditas. Obrigado, Tati. Obrigado, Ivan. Gente, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo. De compartilhar, comentar. Inscreva-se, convide mais pessoas para se inscreverem e participar de conversas tão boas com a gente. A gente volta com o Ivan Rabelo na próxima semana, né? A gente vai continuar gravando aqui, vocês vão ver que a gente vai continuar de azul na mesma paleta, porque a gente vai emendar essa conversa aqui, mas vamos trazer só na próxima semana, que é para ter tempo também você refletir, quem sabe pesquisar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Ivan, irmão, assiste o clipe. Assiste o clipe, boa! Marisa Monte, você vai direto no canal da Marisa Monte. Beijo. Ivan, obrigado, viu, por hoje. Até já. Obrigado, gente. Tchau, tchau.